Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no nosso podcast Cristianismo Inteligente. Queremos dar boas-vindas a todos vocês que têm acompanhado esse nosso projeto de entrevistas com pastores, com missionários, com professores da área teológica e com outros profissionais de diversas áreas. Nós temos aqui muitas conversas, muitos diálogos sobre teologia, sobre filosofia cristã, sobre ciências da religião, sobre religião de uma maneira geral também. São muitos temas, muitos assuntos. E nós também estamos atentos às sugestões que vocês estão colocando, tanto aqui no canal, quanto no nosso espaço do Instagram, onde nós fazemos os cortes dos episódios. Então, continuem participando, continuem compartilhando, né? Curtindo nossos conteúdos. Quem ainda não é inscrito, se inscreva, para que esse conteúdo possa chegar ao maior número de pessoas. E lá, quer dizer, aqui, né, no nosso canal, tem uma playlist, ou tem várias playlists, né? São vários blocos com temas específicos. Tem aqueles blocos com os pastores, as entrevistas dos pastores, aqueles sobre defesa da fé, apologética cristã, aqueles com os missionários. Então tem muita coisa aí interessante para você se apropriar, né? E ser beneficiado. Eu quero também fazer menção agora aos nossos parceiros nesse período, né, que já passou aí de um ano que nós estamos aqui. Algumas pessoas contribuíram e estão contribuindo ainda com nosso projeto, né? Tem JL Marcenaria, que é do irmão Jorge, marceneiro Jorge. Tem a Valha Consultoria de Juliana Souza, advogada. PP Montenegro, do estúdio, né, que faz também os designs, os desenhos gráficos. E Luana Félix, assessoria pedagógica. Temos também o Andrei Design, que é o responsável pela nossa nova identidade visual. Andriel Design. Ele é o responsável pela nossa nova identidade visual aí, né? Gustavo Fotografia e Heloísa Maker, ou Maker, né? Videomaker. O casal que também produz os vídeos, né? Para a gente fazer as divulgações. Então tem uma turma boa aí sendo parceiros da gente aqui desse nosso projeto. Então fique contribuindo com a sua participação nos comentários, né? Na inscrição e no compartilhamento, tá bom? E hoje a gente vai ter um episódio de mais uma entrevista com o pastor. E nós estamos recebendo hoje em nosso estúdio o pastor Lemuel. Lemuel de quê, pastor? Tem o sobrenome, né? Que a gente chama de nome artístico. De Lima. Lemuel de Lima. Pastor Lemuel de Lima, seja bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer, professor Cláudio, estar com o senhor, sua esposa, a irmã Caritana, e dizer que para mim é uma honra muito grande, diante da sugestão, a fé em harmonia com o intelecto. Isso. Eu me sinto lá embaixo para fazer essa harmonização, mas vamos aqui no que Deus nos permitir. É um prazer, cumprimento também a sua audiência, né? Isso. Que eles sejam abençoados nesta noite, através do que vamos tratar aqui. Finalmente, nós vamos tratar do reino de Deus. Amém. Fiquei muito feliz com a sua aceitação, viu, do convite, porque tem aqueles pastores que eles passam por a gente como nossos pastores.
que conviveu ali, né, durante os anos da nossa caminhada cristã. Mas também tem aqueles pastores que, de alguma forma, nos influenciaram com as suas ministrações. Eles não foram nossos pastores, mas a gente teve contato através das ministrações. E o senhor é um desses casos, né? Da minha juventude, minha adolescência, ali já inserido na mocidade da igreja, quando participava dos eventos, congressos, cruzadas, palestra, estudo bíblico. De vez em quando, era o senhor que estava lá na programação, né? E então a sua participação aqui hoje, ela engrandece, né? Enriquece o nosso projeto. Mas, pastor, antes de a gente entrar especificamente no seu testemunho, vou fazer uma breve apresentação sua. O senhor não é, né? Eu vi dizer que não existe ex na área militar, né? A pessoa fica só afastada, né? Mas o senhor foi fuzileiro naval por 30 anos, não é isso? 30 anos. E na área teológica, o senhor tem um bacharelado em teologia, que é pela FAETEL, né? Faculdade Teológica de Lorena, na época. Sim. E acho que já mudou o nome, faz muito tempo isso, que nós fizemos esse curso. Foi na época que o senhor estava no Rio? No Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. Sim. O curso foi ministrado lá, na Assembleia de Deus, sob a liderança do pastor Gesiel Nunes Gomes. Sim. Que hoje está em Orlando, nos Estados Unidos. Quero falar também um pouquinho da sua experiência com o pastor Gesiel. Foram muitas. E aí o senhor também foi pastor lá na Ilha do Governador, né? Pastoreei uma congregação, umas 2 congregações. Sim. Assim, foram experiências profundas também, porque isso há 32 anos atrás eu fui pastorear numa congregação e para chegar nela eu tive que passar por aquele pessoal da comunidade e eles armados, e foi uma experiência muito grande. E eu, mesmo como militar, eu tive que tirar um tronco de coqueiro da rua, saltar do carro, afastar, passar, reverenciar o pobre coitado lá para dirigir o culto. Mas é uma experiência profunda e é muito bom. São situações bem diferentes. Na hora do culto, nos domingos, eu fazia o seguinte: pegava o conjunto de jovens e pedia ao dirigente para ir lá e cantar hinos para eles. Então lá eu tive essa experiência também e dei aula no Instituto Bíblico Missionário de métodos de pesquisas bíblica, né? Não era bem a aula, eu estudava junto com os alunos lá. E o senhor falou que foi no período também com o pastor Gesiel Gomes, né? Teve um professor da STADEB que passou também por aqui, que é o professor Marto. Ele é mais conhecido como o historiador da Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte, né? E ele também passou um período lá, né, na Ilha do Governador, e congregando na igreja do pastor Gesiel. Foi nesse mesmo período, então? Nesse mesmo período. Um negócio, assim, uma bênção de Deus. Deixa eu aproveitar esse ensejo, porque eu fui dar aula de métodos de pesquisas bíblicas, eu não recebi projeto específico, currículo, nada. Eu tive que me virar e depois Deus me levou para o quartel e eu fui ser instrutor. Ele me levou para um quartel onde eu fui ser instrutor. E lá, para a pessoa fazer o curso de técnica de ensino, levava 8 anos. No primeiro semestre que eu estava lá, passaram por mim, quer fazer o curso, e eu fui fazer o curso de 2 meses. Então, curso de técnica de ensino, eu e Marto. 2 meses, assim, intensivamente, tudo sobre... que esse curso de técnica de ensino, ele é até ambicionado pelos próprios civis para fazer esse curso. Então, foi muito bom. Aí... eu melhorei a minha conduta no Instituto Bíblico. Então, uma coisa ajudou a outra. Muito, muito. No quartel, Deus me abençoava com o dom da palavra e na igreja
com a técnica de ensino, aí eu melhorei minha conduta. E tudo isso é obra de Deus. Depois o pessoal, você já está com brevet, porque dá um brevet, né? Você já está com brevet de técnica de ensino, eu estou há 8 anos aqui, eu digo, meu amigo, é com Deus. É interessante, então, tudo que eu fizer aqui, eu não tenho mérito nenhum. Eu não sou, mas Deus fez coisas grandes comigo que eu... É só negócio para ele. E as coisas de Deus são assim, né? Ele aprimora a pessoa em uma área para ela atuar na outra. Eu me lembro de uma fala do pastor Gilson de Oliveira, que na época que ele estava conosco ainda, ele... Conosco, que eu digo na nossa igreja, né? Isso. E hoje ele está em uma outra. E ele... Dando uma palestra certa vez, ele falou que ele foi professor do IF, do IFRN, né, o Instituto Federal, e ele foi dar uma palestra para os jovens na igreja. Aí ele disse que um dia ele chegou lá na sala de aula do Instituto e disse para os alunos: hoje vocês não vão ter aula da matéria, do conteúdo. Aí ele abriu a Bíblia e deu uma palavra para eles. Uma palavra evangelística, né? Sim. Aí ele disse: hoje aqui, eu estou dentro da igreja e vocês não vão ter uma mensagem bíblica. Eu vou falar de profissão. E aí é justamente isso. Deus prepara a pessoa, né, para atuar em áreas distintas. Foi o que aconteceu com o senhor, né? Como eu tenho um cansaço mental para estudar, eu não sou estudioso, eu poderia, era para ser falar o inglês, eu era para falar espanhol, ser um bom violonista, trompetista, tudo isso eu tive a oportunidade, mas não sou de estudar. Então Deus fez isso, você vai dar aula, porque para dar aula, se a gente vai dar 50 minutos, tem que estudar aí uma semana inteira, que no meu caso. Então isso fez com que eu melhorasse o meu conhecimento bíblico forçadamente. É o trabalhar de Deus, né? Sim. Então eu aprendi o que é antropopatismo, o que é antropomorfismo, aprendi o que é união hipostática, né? Então quando a gente tem que impressionar, assim, então eu fui ministrar... Os termos técnicos da teologia. Eu fui ministrar ali em Picuí. Domingo fez 8 dias. O pastor lá me deu a oportunidade. E aí só tinha professores. A gente vai para o interior, só tem doutores. Então juntei tudo que eu tinha, né? Era um culto de doutrina, então eu apresentei a teologia sistemática, né? Bibliologia, teologia própria. Aí descrevi as 10 doutrinas da teologia sistemática. Então isso me ajudou muito a melhorar o meu conhecimento bíblico, mas distante de ser um Cláudio que escreveu o livro. Aproveita aqui, ele escreveu, eu pensava que era só o título do programa, mas você escreveu um livro, Cristianismo Inteligente. Se você quiser se interessar aí, aproveita aí. Agora, pastor, depois que o senhor passou por essa experiência lá na Ilha do Governador, o senhor veio para cá, né, para Natal. Isso. E aí, aqui, o senhor dirigiu também algumas congregações, como a congregação de Alvorada, do Conjunto Alvorada, também de Cidade Praia e de Gramoré, do Conjunto Gramoré. Isso. Não é isso? Pastoreou essas congregações, foi vice-coordenador do DEPEN. É coordenador ou é diretor? Diretor. Vice-diretor do DEPEN, que é o Departamento de Evangelismo e Missões. Isso. E depois foi diretor do DEPEN. Isso. Vice durante 6 anos e diretor durante 2 anos, aproximadamente. Sim. O senhor é casado com a irmã Marlene de Oliveira. Há 48 anos só. Completei agora no dia 31 de julho. Faz pouco, né? Tempo. É pai de Lemuel Júnior, que é o seu nome e acrescentou Júnior, né? Isso. De Flávia Vasconcelos e de Rízia Kedma. E tem 6 netos, porque cada filho deu 2. 2 netos. Eu já tenho um neto com 23 anos, né? E é uma benção. Todos na igreja. Desde o de 23 anos até o pequenininho de 3 anos. Tudo aprendendo a Bíblia. Meu neto de 7 anos de Rio Branco, ele já conhece
Olha a importância da palavra, de se ensinar, me permita Sim, à vontade. aqui, ensinar. Meu neto de Rio Branco, com 6 anos, ele agora em janeiro ficou 3 meses lá em casa. Ele disse, vovô, vamos estudar a Bíblia. Ele ficou muito impressionado com a minha Bíblia aqui, ó, toda riscada. E ele pegou uma lá e disse, eu dei a Bíblia para ele. Ele disse, vovô, eu quero marcar aqui, porque aqui facilita eu ir para os salmos e tal. E eu ensinei teologia sistemática para ele, as 10 doutrinas. E quando se tratou de bibliologia, eu disse a ele que, cronologicamente, Gênesis não era o primeiro livro, e sim Jó. E ele fica, assim, disfarçadamente, parece que ele não está prestando atenção, mas ele está. E, em seguida, minha filha foi de volta para Rio Branco e pastor Marcos Feliciano, o deputado federal, foi pregar lá, ministrar, numa grande igreja lá, e de repente ele gritou de lá, quem de vocês sabe qual é o primeiro livro da Bíblia, o livro mais antigo? Marquinho levantou o braço, eu sei. E minha filha ficou preocupada, Marquinho, ele disse, eu sei, é Jó. E o pai dele foi e confirmou, né, o livro de Jó. A importância da gente ensinar os nossos filhos. Então, todos eles estão na igreja. Lemuel Neto, lá em Neópolis, é professor da escola dominical, o Júnior, professor, o Adalberto Júnior, graças a Deus. Amém. Pensa, um presente que Deus me deu é a minha prole. Muito bem. O senhor é de onde? Eu sou natural na identidade de Picuí, porque eu nasci no município de Picuí, num sítio chamado Pontal. Eu estive lá agora, Paraíba, né? Relembrando, na Paraíba, relembrando a minha infância, mas eu me criei em Nova Floresta, uma cidade a 18 quilômetros de Picuí. Então, eu sou de Picuí pela identidade, né? Mas eu me criei em Nova Floresta, na Paraíba. Aos 14 anos saí para João Pessoa, aos 17 fui para Recife, incorporei no Corpo de Fuzileiros Navais. Em 1973 fui para o Rio, passei 20 anos lá. Em 94 vim para aqui, e aqui eu estou há 31 anos, onde Deus tem me prosperado, me abençoado, rica e abundantemente. Os militares que vêm do Rio ou de outras partes para cá, normalmente se aposenta e fica aqui, né? E sabe o porquê? Não, diga aí. Uma cidade que tem 2 milhões de habitantes aqui? Não, aqui não tem nenhum. Tem nenhum, não? Não. 800. Pois é. Aí ele vai para o Rio de Janeiro, São Paulo, que são milhões e milhões, engarrafamento e tal. Então, mesmo eles sendo de lá, naturais de lá, mas não dá condições de voltar. Quando volta nas férias assim, não, é preferível Natal. Aqui é a esquina do continente, um lugar. E bom de criar os nossos filhos, porque o pessoal aqui é muito voltado para estudo, né? A gente vai para um templo central desse, meu genro que vem lá do Rio Branco, ele fica assim maravilhado, porque é doutor, é juiz, é advogado, é professor assim como o irmão Cláudio e tal. E é bom a gente criar os nossos filhos aqui, que são muito voltados para estudar, né? Muito bom, Natal. Sim, então, e aí o senhor casou aonde? Casou aqui, casou lá? Eu casei na cidade de Abreu e Lima, Pernambuco, pelo pastor Isaac Martins. Sim, um pastor, né, famoso de Abreu e Lima. O meu casamento. Isso. E eu costumo dizer o seguinte, entre tapas e beijos, tem prevalecido os beijos. Já fica, isso aí é um conselho bom, viu? Profissão já passeou bastante por ela, né? Agora, sua conversão. Rapaz, isso é muito interessante. Eu fui nascido num lar evangélico. Minha mãe já foi nascida no evangelho. Meu avô já era evangélico quando ela nasceu. Meu pai se converteu aos 12 anos. Então já nasci num ambiente evangélico, é tanto que meu nome é Lemuel. Capítulo 31 significa Lemuel. De Provérbios. Lemo, dedicado, separado, Deus. Então, separado para Deus. E por isso que eu estou perpetuando esse nome. Lemuel de Lima Júnior e Lemuel de Lima Neto. Muito bem. Não são os personagens importantes, mas o nome tem a sua importância. E isso é bem curioso, porque quando eu estava dando aula numa escola lá na Zona Sul,
Aí chegou um aluno e quando eu fui ver o nome dele era Lemuel, né? Lemuel da Silva, Lemuel tal, e no final Júnior. Eita. Aí eu olhei assim para ele e disse, seu pai é o pastor Lemuel? Aí ele disse sim. E aí ele disse que o filho era o Lemuel Neto, né? É verdade. Então, o senhor nasceu em um lar evangélico. Evangélico. Então, e nunca... Agora, a minha carreira ministerial, assim, tudo que eu for falar aqui é milagre de Deus. Mas o senhor nunca saiu, não teve aquele momento de se afastar da igreja? 3 meses, assim, quando eu incorporei no corpo, eu fiquei 2 anos e pouco, assim, não é desviado, é caído, assim, né? Sem ir à igreja, mas minha mãe orando por mim, orando. E eu me lembro que em 73, outubro de 73, ela deu uma palavra de ordem, assim, eu já vindo do Rio, eu já militar, já com meus 21 anos, ela disse, você vai para a escola dominical em nome de Jesus. E eu não pude desobedecer a minha mãe. Fui com raiva, forçado, mas fui impulsionado por aquela palavra de autoridade. Quando eu cheguei onde eu conheci minha esposa, onde o meu genro agora com minha filha está servindo ao Senhor, nessa igreja da Vila Torres Galvão, quando a gente vem de Olinda, assim, de lá para cá, você avista ela no alto. Então, quando eu fui para a escola dominical, com raiva que eu estou sentado, aí ofereceram a oportunidade à irmã para ela cantar um hino. E ela, naquela época eu usava aquele cinto, aquele salto cavalo de aço, né? Era a moda calça boca sino. Disse, você, a nossa... Mas eu vi irmã, umas fotos. Não conhece. Meu amigo estava namorando uma menina não evangélica e quando deram a oportunidade, aquela irmã cantou: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura naquele instante. A música que Nelson Neri gravou. Eu senti a presença de Deus na minha vida e a santidade dele é tão grande que eu me senti um verme. E se aquilo dali, eu sentia vontade de sumir terra abaixo. E a partir dali, eu me firmei para nunca mais deixar o evangelho. Glória a Deus. E aí, a partir daí, Deus foi só abençoando a minha vida. Eu não era estudioso, mas cheguei no Rio de Janeiro, me apaixonei por teologia, fui fazer curso. A sua chamada ministerial se deu lá no Rio? No Rio, as coisas foram acontecendo principalmente, assim, eu estava num culto, o irmão Marto sabe onde é, lá no Bancários, numa congregação, e o pai do pastor José chegou. Que era o pastor da Ilha do Governador. Sim. Ele dirigia o Templo Central e essa congregação, ele conciliava os dois. Uhum. E eu estava sentado com minha esposa e ele chegou e disse: você é doutor, venha de terno para a igreja. E naquele instante eu disse: pastor, eu só venho de terno para a igreja quando eu sentir. Os meses se passaram, não muitos meses. Eu vim para João Pessoa nas férias e um primo meu disse assim: Lemuel, eu resolvi não trabalhar para Deus, Deus me deixou sem condições de comprar um terno. Quando eu decidi trabalhar para ele, eu estava num local, o irmão disse: eu tenho 2 ternos e ele dá para você, quer? Ele disse: quero. Com aquilo dali, quando eu voltei para o Rio, botei o terno e fui para a igreja. Aí já vou aproveitar para dar uma orientação aos jovens. Sim. Quando eu fui de terno, o pastor disse: sente comigo. Isso eu sem ser batizado com o Espírito Santo, lá no púlpito. Aí disse: agora cante o hino. Quando eu fui cantar, nem sabia cantar direito, mas vamos lá. Eu disse: vamos cantar o hino 300 da harpa cristã. Não me lembro qual foi o hino. Quando eu disse da harpa cristã, ele pediu o microfone e disse: nós não precisamos mencionar a harpa cristã, porque nossa igreja já... Ele deu assim e o diabo disse: sai do púlpito, deixa o púlpito, tu vai aguentar um negócio desse perante o público? Tu não aguenta isso no quartel, tu não aguenta, desce. Mas a Bíblia diz que a gente deve resistir ao diabo, e eu resisti, e aí Deus compensava na unção. Depois ele fez outro teste comigo, ele estava me testando.
para saber se ele ia ter uma cobra ao lado dele ou uma ovelha. E aí eu passei nos testes, aí foi só bênção para minha vida. Depois dele veio o filho dele, aí com o pastor Gesiel eu aprendi muito e fui consagrado a presbítero, a evangelista por ele, né? Sim. E aí caminhar com aquele homem 8 anos, eu ia para as rádios, eu ia para Câmara dos Vereadores e o senhor disse que não tinha a facilidade para o estudo, né? E que tudo foi a misericórdia de Deus na sua vida, mas esses 8 anos com o pastor Gesiel não é só uma graduação, não, é um doutorado. Isso daí é um privilégio muito grande, muito grande. Eu aprendi muito. Teve até uma situação que o senhor estava contando que eu queria que o senhor repetisse aqui para o pessoal. De um texto que o senhor estava tentando entender o significado. Deixa eu ver aqui, aqui esse é o Salmo 62, versículo 10. Eu estava no quartel e com a minha Bíblia dentro do armário e eu resolvi abrir a Bíblia. E quando eu abri, foi no Salmo 61, versículo 11, que diz assim: uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Quando eu li isso daqui, eu saí encucado, caminhando pelo quartel. Marto conhece esse papel, quartel e muitos outros militares têm aí. Batalhão Paissandu, eu saí caminhando, tem uma ilha lá, eu meditando na palavra. E aí eu descobri o valor de se meditar na palavra. Aí eu fui meditando, daqui a pouco me deu um estalido assim, pá, é o eco. Por quê? Eu me lembrei que eu nasci em Serra do Cuité. A serra é alto, quando eu chegava na beira da serra que gritava, ecoava. E o Espírito Santo disse, é o eco. Porque Deus só disse uma vez, mas ele escutou duas. Aí quando eu pensei isso no quartel, é o eco. Quando foi de noite, o pastor Gesiel ia passando por mim, lá na igreja, eu disse, pastor Gesiel, Salmo 62, versículo 11, ele disse, é a lei do eco. E eu nem mencionei, o homem é tremendo, eu nem mencionei, não li assim. Era o tempo todo com o dedo no gatilho, pastor Gesiel. Ele é um raciocínio muito rápido, aos 5 anos ele já tinha lido a Bíblia toda, já tinha dado entrevista lá em Belém do Pará. Quando ele embarcou no navio, uma senhora, uma madame lá de Belém, naquela época, queria adotar ele. Foi no navio pedir ao pai para adotar ele, porque ela ficou impressionada com a inteligência do menino. Ele era o Rui Barbosa na escola dele. Então, essas coisas todas foram bênçãos para a minha vida. Aprender com um grande mestre. Uma vez eu estava vendo uma entrevista dele e a pessoa perguntou sobre aquela expressão da multiforme graça de Deus, né? Que está lá em 1 Pedro. Que cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Aí ele diz, o entrevistador perguntou, pastor Gesiel, o que é multiforme graça? Que é isso? Aí ele disse, multiforme quer dizer muitas formas. Aí ele diz, é graça que salva, é graça que redime, é graça que transforma, é graça que liberta, é graça que... Interessante que eu estava saindo agora, fui abrir e vi uma live dele, ele dirigindo com 85 anos, indo de Orlando para outra cidade lá e ministrando a palavra. Aí, olha, eu estava uma vez, ele me chamou para ir para uma comemoração na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. E eu estava no auditório, sentado, e era o dia da Bíblia. Uma madame assim ao meu lado e todos os componentes da mesa lá, os vereadores, se pronunciaram sentado. Agora vamos ouvir o reverendo Gesiel Gomes. Era o dia da Bíblia, né? Aí ele se levantou, quebrou o protocolo e se levantou. Aí ele disse, eu amo a Bíblia não só por causa de Gênesis 3:15, não só por causa de João 3:16, não só por causa do Salmo 23. Aí começou, eu amo a Bíblia por causa de Gênesis, Levítico. Quando ele foi dizendo assim, a mulher aqui, ela disse, meu Deus, que homem é esse? Que homem é esse? Agora, lhe impressiona que ele menciona assim os livros todos numa sequência rápida. Agora, outro dia ele chamou
Olha o privilégio que Deus deu. Irmão, agora eu vou dar uma palavra na igreja presbiteriana. Vamos lá, eu digo, vamos. Eu era motorista do homem. Só eu e ele. Olha que benção. Camarada lá do interior da Paraíba. E ele queria bem a mim, rapaz. O negócio um milagre é esse. Aí, vamos lá. Aí eu tô lá sentado. Os presbiterianos, eles são cultos, né? Aí o pastor disse assim, eu conheço 2 pessoas no Brasil que têm a Bíblia na cabeça. Um lógico, puxou a brasa para a sardinha dele, da igreja presbiteriana, não sei se era Isaías, Siciliano, é desse o nome lá. E o outro é o assembleano Gesiel Gomes. Até então eu tinha visto ele mencionar Jesus em cada livro. Em Gênesis ele Foi ele que começou com esse... Agora, nesse dia lá, ele foi mencionar Jesus em cada capítulo. Meu amigo. Aí só foi até o 8º, não deu mais tempo. Cada capítulo. Mas outra experiência, ele começou a ministrar sobre Gênesis. Vamos estudar o livro de Gênesis. Ele não saiu de Gênesis 1 em 1 durante 6 meses. Ele disse, bom, já que não vai dar para a gente estudar Gênesis, vamos mudar de assunto. Mas ele arranca aqui de Gênesis 1 10 doutrinas. A doutrina, no princípio, a doutrina da eternidade, criou a doutrina da criação. Agora, explicar como o mundo foi criado. Deus, né? A palavra Deus, no português, empobrece. Né? Porque é só Deus, é só a primeira pessoa. Mas quando é no hebraico, é Elohim. É Deus, presença em pluralidade. Então, aí já aumenta 3 doutrinas, né? 5. E aí vai. Aí, eu aproveitei. Foi um doutorado que o senhor fez do lado dele. Ele faltava muitas aulas. Ele era professor do Instituto Bíblico. Ele faltava muito porque ele viajava. Agora, 1 hora de aula dele valia por muita gente. Sim. É uma sumidade. Foi um privilégio, então, né? Ter uma chamada ministerial assim, do lado de uma pessoa tão importante para a igreja evangélica em nosso país. Olha o privilégio que Deus me deu. Eu fui vizinho do pai dele. O meu apartamento que eu morava na Ilha do Governador era paralelo ao dele. Então eu ia na biblioteca do pai dele. Meu amigo, todas essas revistas, desde que ele aceitou Jesus, o pai dele, né? Ele tinha encadernada. Eu tenho lá em casa, eu podia, se a gente tivesse conversado, um dicionário. Ele lia de ponta a ponta. Ele dizia, livro é para ler. Então tem um dele que um dia ele facilitou assim e eu comprei esse dicionário dele, Buclan. É antigo, vem salmos escritos em PH. Pois ele lia de canto a canto. Então era uma biblioteca fantástica, né? Outra experiência. E ele disse que o Jezinho, com 5 anos, contava a história dele. Eu disse, como é que com 5 anos já sabia ler? Ele disse, olha a inteligência do homem. Lá no Maranhão, ele pegou o alfabeto e fez as letras nas tábuas, né? Com cabinho. Aí ele disse, ele nunca foi analfabeto. A proporção que ele foi aprendendo a falar, ele foi dizendo as letras. Jezinho, A, B, C. Olha para aí. Aí ele disse, eu botava a Bíblia no colo dele, com 3 anos. Eu disse, ele não rasgava a Bíblia, não. Ele disse, rasgava. Mas eu não batia nele. Alisava a mãozinha dele e dizia, olha, meu filho, já pensou? É uma coisa dada por Deus. A criação, né? Tem uma influência impressionante. Mas, pastor, fazendo uma mudança agora aqui de tema, mas obviamente dentro da mesma temática. Sim. Que é o seu testemunho, né? Eu diria assim, que nós estamos aqui na frente de um milagre. Eu posso dizer seguramente assim, não posso? Pode. Porque quando eu conversava com o senhor, rapidamente, antes, né? Semana passada, o senhor falou que, impressionantemente, passou por 11 intervenções cirúrgicas. E o que foi isso? Então eu quero que o senhor conte esse milagre ou estes milagres, que é uma sequência aí. Aproveitando que eu aprendi, né, com o mestre Gesiel, ele ensinou o seguinte: se eu tenho uma dor de cabeça e tomo um chá de capim-santo e eu sou curado, isso é uma cura natural. Se eu tenho um câncer, como eu tive há
23 anos atrás, no estômago, foi tirado 80%. Mas o médico disse, você tem 90% de chance, Lemuel. E eu fui curado. Então, isso daí é uma cura divina. Agora, o que aconteceu há 2 anos e meio atrás? Eu comecei com umas dores no braço, na perna, e descobriram que era um osso, era a medula, um osso estava crescendo dentro da coluna e apertando a medula, tirou todos os meus movimentos. Porque, a princípio, o médico disse, eu vou cirurgiar e seus braços, seu braço direito, sua perna direita não vai movimentar. A gente não faz cirurgia para isso, não tem cura. E eu fui apelar para a fisioterapia e terminei paralítico. Então, eu não tinha condições de pegar nada, uma caneta dessa, nem fazer nada. Então, era minha esposa, meus filhos, que vieram tomar conta de mim. Eu quero agradecer a eles, meu genro, né, que vinha lá de Recife com a minha filha. É uma coisa maravilhosa. Mas aí o médico disse, olha, aí fiquei paralítico, apelei para a cirurgia. E fui para o Promate. Quando eu estava lá, deitado na mesa, o médico chegou e disse assim, vou lhe cirurgiar para você continuar do jeito que está. Eu fiquei calado. Só que durante 3 meses eu pensava... Cirurgiar só para não morrer? Como é? Porque ele disse... Vou cirurgiar, você vai continuar do jeito que está, paralítico. Ele ia ali fazer para não proceder... certamente ia evoluir mais ainda, né? Uhum. O osso crescendo, apertando, você ia ver coisa. E eu disse... Sim, eu achava que a minha alma ficou tão abatida que nos outros problemas, coração, vesícula, próstata, eu ficava entusiasmado com Jesus, mas a minha alma se abateu. Eu fiquei abatido. E eu achava que Deus não estava muito comigo, não, né? E quando eu entrei no centro cirúrgico, ele chegou, a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Por que veio a primeira pessoa? Porque o próprio Deus, porque ele haveria de se referir ao seu filho. E quando eu estava deitado, o médico disse, vou lhe cirurgiar para você, e você vai continuar do jeito que está. Mas eu senti paz. A paz de Deus, meus irmãos, Cláudio e irmã Caritana, ela supera dores. Eu cheguei quase à conclusão que aqueles mártires, Estevão, ele não sentiu dor no apedrejamento, não, porque ele estava olhando para a glória de Deus, pode apedrejar. Então, eu ali senti paz. Mas em seguida ele disse assim, e você vai sentir muita dor, porque era um milagre até então, não sentia dores. Eu perdi a mobilidade, mas dores não. Aí eu abri a boca e usei uma linguagem neurológica. Suas palavras não chegam nem ao meu cérebro, quanto mais ao meu organismo. Eu não vou sentir dor. E aí eu fui à anestesia. Depois de 4 horas e meia, o anestesista disse, seu Lemuel, deu tudo certo. Eu disse, glória a Deus, Deus abençoe vocês. Aí o médico correu para minha esposa e disse, seu marido é um religioso. Agora é um religioso diferenciado, ele é fervoroso. Aí ele disse, sim, saindo do centro cirúrgico eu fui para a UTI. Quando eu fui, Deus foi me acompanhando. E lá disse assim, eu não criei o homem para o abandono. Lembra-se que quando eu criei Adão e Eva, eu criei para o meu deleite, para o meu prazer. E mesmo eles pecando, eu fui ter com eles e providenciei algo melhor. Eu disse, sim, Deus. Ele disse, lembra-se quando Israel saiu do Egito, eu fui acompanhando eles durante o dia numa coluna de nuvem, durante a noite numa coluna de fogo. E quando o faraó veio para destruí-los, eu fui para a retaguarda para protegê-los. Eu disse, sei, Deus. Ele disse, lembra-se quando Israel chegou no sopé do cume, do sopé do Monte Sinai, eu fiquei no cume do monte com a minha glória protegendo eles. Eu disse, sei, Deus. Ele disse, lembra-se quando Israel saiu do Sinai em direção a Canaã, eu mandei construir o tabernáculo e colocar no meio da tropa para eu protegê-los. Eu disse, sei, Deus. Ele disse, lembra-se quando Israel chegou em Canaã, mandei construir o templo para habitar a minha glória no meio deles, para protegê-los. Eu disse, sei, Deus. Ele disse, agora quando meu filho morreu, você passou a ser a minha habitação. E cessou Deus de falar comigo. Eu não ouvi a voz, eu não vi Deus, e não precisa, ele tratou comigo. E quando eu saí da UTI, o médico disse, daqui a 3 dias venha para eu olhar os pontos. Até então não estava paralítico. Quando ele chegou, eu estava em pé. Ele disse, em pé? Eu disse, doutor.
E ele começou a olhar os pontos, eu disse, doutor, o senhor disse que eu ia sentir muita dor, entrei na fé, cadê a dor? Ele disse, os olhos encheram de lágrimas, ele disse, me coloque nesse negócio que eu preciso, daqui a 10 dias venha para eu tirar os pontos. Quando ele chegou atrasado, eu estava sentado com minha esposa, ele disse, eu estava sentado e ele disse, que tens a dizer? Eu disse, nada, dei uma carreira na frente dele. E ele disse, agradeça ao seu Deus, eu não tenho mérito nenhum, e tem, porque a pessoa mexer na medula não é fácil, e isso não é normal para a medicina. Então, agora, eu sou um milagre 2 vezes, porque na minha infância, aos 2 anos, eu morri nos braços de minha mãe, no sítio Três Marias, em Campina Grande. Então, meu pai orou por mim, me ungiu lá sem ser presbítero, Jesus me deu vida outra vez. Então, milagre. E agora eu sou um milagre na expressão plena da palavra. Porque eu era desenganado. Então, às vezes eu vou para a igreja, o irmão quer conversar comigo, eu digo, irmão, eu era para estar numa cadeira de roda, deixa eu adorar aqui, deixa, dá uma chance aí. Deus é real. Eu não tenho mais inveja de Abraão, não. Me perdoe, Abraão. Mas Deus falou comigo. Deus, rapaz, é algo sério. Mas eu cheguei à conclusão que, assim, a presença de Deus, meu, aqueles mártires não sofreram, não. Venha leão, venha Nero, venha o que vier. A presença de Deus é algo extraordinário. Você tira quando você começa a falar línguas estranhas, tomada assim, né? Sim. Que coisa que... Mas o senhor disse aí que na infância conte essa parte aí também. Minha mãe teve 11 filhos, o primeiro morreu e eu penso que foi inaninado. Eles nunca me falaram, mas pela história, sim. Meu pai saiu de Nova Floresta e foi morar em Campina Grande, trabalhar no Sambra, Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro. E a fome era tão grande que minha mãe mandava comida para ele e a carne era uma manga. Ele lá na fábrica ficava com pena de minha mãe e voltava com a manga para... Então, foi naquele período que eu também morri e eu penso que foi inaninado. E meu pai não tinha presbítero para chamar, ele foi na cozinha, pegou algo lá, orou por mim e Jesus me deu vida outra vez. Então, eu sou um milagre, assim, sou fora de série. Então, esse caso aí, último, do problema dos ossos, né? Foi aqui da medula. Da medula, foi o último. Foi o último. Fora isso, eu fiz vesícula, não, uma hérnia. Hérnia já não é mais. Fui um dia no hospital, no outro dia já saí. Uhum. Sim, é interessante. Dirijo para tudo quanto é lugar, resolvo meus problemas numa rapidez. Pensa. E porque a gente está falando de uma pessoa adolescente, né? Jovem. A gente está falando de alguém que já tem uma carreira aí e passar por todos esses procedimentos. Foi o câncer. Todo mundo pensava que eu ia morrer. Eu fiquei com 47 quilos, só curioso e sem cabelo. Foi tirado 80% do meu estômago. Eu estou aqui. Depois foi vesícula. Depois foi 37 sessões de radioterapia na próstata. Eu sou um homem normal. Minha próstata deu agora 0,52. Eu fiz exame essa semana. Próstata, coração 2 vezes. Sempre foram 11 intervenções cirúrgicas. Já não sei mais nem as contas. Estou aqui. Sexta-feira eu parto para João Pessoa, passar 3 dias lá e andar. Enquanto Deus está me dando e adorando a Ele. Sim. Aleluia. Essa parte do milagre, né? Vamos falar assim, porque o senhor disse que tem aquele caso do milagre que tá com a dor de cabeça, tomou o Dorflex. Teologicamente é cura divina, é cura natural. Cura natural, né? E eu estava me lembrando porque tem um autor da filosofia que ele, falando sobre essa relação entre o que é natural e o que é sobrenatural, ou o mundo físico e o mundo metafísico, né? Que é o mundo espiritual, na linguagem teológica nossa, né?
Aí ele coloca o assunto dos milagres dentro. E ele vai dizer que os milagres, eles não são possíveis. É um crítico da fé, né? Dentro daquela linha do ceticismo. Mais um argumento que ele vai argumentar. Por que ele está dizendo que milagres não existem, né? E aí ele fez uma relação entre aquilo que é regular, ou seja, que acontece sempre, e aquilo que é raro, que não tem a mesma regularidade, né? Então é raro. Aí ele disse assim, ó, o mundo natural, ele é regular. Tudo aquilo que você faz no mundo natural, ou que você espera que aconteça, acontece. Todo dia amanhece, todo dia anoitece. Se você planta uma semente, ela germina e cresce e vira uma árvore e tal, uma planta e tal. Então, isso é regular. As coisas são regulares. Mas o que é um milagre? O milagre é uma coisa rara. Aí ele fala assim, a evidência, ela sempre está a favor do que é regular e não do que é raro. Então, como a evidência favorece o regular e o milagre é uma coisa rara, então o milagre não existe. A conclusão que ele chegou, né? Professor Cláudio, eu acho interessante porque, por exemplo, os apóstolos, né? Nós temos o doutor Lucas, doutor Paulo, né? Poliglota, o camarada criado aos pés de Gamaliel, Lucas escreveu Atos, o Evangelho de Lucas, mas tem o induto, João, e o induto, Pedro, que João eu acho extraordinário, iletrado, mas escreveu o Evangelho de João, as epístolas, o Apocalipse, né? Então, eu acho lindo. Então, eu acho bom porque ter, assim, os intelectuais como o senhor, que fala numa linguagem que eu já não alcanço, porque tem um doutor lá pensando que só existe lemués na vida. Induto e letrado, sabe? Então, às vezes, eles... Um amigo meu é médico, ele mora em Recife agora. Ele aceitou Jesus lá no Rio de Janeiro, numa igreja pobrezinha, né? Assim, os irmãos falavam errado. Ele disse, meu Deus, será que para eu ser crente eu tenho que falar errado? Aí Deus trabalhou, olha como é que Deus faz. Ele foi assistir a igreja, o culto na Ilha do Governador. Sim. Olha como Deus faz. Eu estava no púlpito e entrou aquele casal. E o Espírito Santo disse, vá lá. Aí eu fui lá. Eu disse, o casal não quer se sentar mais à frente, era tudo que eles queriam. Eles tinham falado com Deus. Se eu chegar lá e for recepcionado... Aí quando vai ministrar quem? O pastor Jaziel. Ó. Aí, meu amigo, ele viu que não... Então é importante, assim, essa linguagem sua, porque tem um intelectual nos assistindo agora. Isso, só que a conclusão é porque se um leitor desses textos, né, assim, apressado, ele vai terminar essa leitura e vai dizer, então ele está certo, realmente milagres não existem. Mas é o apressado, é o leitor apressado. Por quê? Porque a gente tem pelo menos duas situações aí que desfaz esse argumento. E a primeira delas é que essa afirmação de que a evidência sempre está em favor do que é regular e não do que é raro, e aí como o milagre é uma coisa rara e milagre não existe, é uma afirmação falsa. Porque não aconteceu um milagre na história. 2 milagres, 3 milagres. Não. Os milagres, eles estão acontecendo aí o tempo todo. Por isso que quando eu pedi para o senhor contar o testemunho do seu milagre, dessas intervenções e como Deus lhe preservou, eu disse, nós estamos diante de um milagre. Ou de vários desses milagres. Né? Então, esse é um ponto. E o outro ponto é que aí já é um outro autor já cristão, né, que vai refutar essa posição dele, que ele vai dizer assim, olha, quando uma pessoa ganha na loteria, todo mundo jogou, né? Uma multidão, milhões jogaram.
a loteria. Mas quem ganhou? Uma pessoa. Quando essa pessoa ganha, foi uma situação regular ou uma situação rara? Foi raro. Porque foi uma que ganhou. Mas por que foi uma que ganhou? E por ser uma coisa rara, você vai dizer que não existe? Não. O prêmio é dela. E no aspecto da natureza, eu perguntaria a ele: bom, o sol nasce todo dia, normalmente, naturalmente, mas quando acontece um tsunami, quando acontece uma estrela cadente que cai, como explica? Quando acontece uma alteração nos fenômenos naturais. Aí, né? Então, porque pensa um camarada que gosta de questionar, sou eu. Para embaraçar as pessoas, eu sou rápido. Sim. E aí eu achei interessante essa posição que o senhor trouxe quando fez alusão ao apóstolo João. Sim. Porque o senhor disse, não, tem o Paulo, que é o doutor, né? Tem os doutores, tem Lucas, que é o historiador, o pesquisador, né? Digamos assim, o acadêmico, médico, né? O médico. Mas tem o Pedro, tem o João. Quando a gente vai olhar o Evangelho segundo João, a gente vai perceber que, de longe, do ponto de vista espiritual, ele supera as outras narrativas nesse sentido da linguagem, né? E olha que João apresenta Jesus como divino, né? Isso. A divindade de Jesus. No princípio, é uma coisa totalmente inspirada. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É uma linguagem profunda que é aquilo. É a linguagem que não é de Lucas, o médico, né? Porque Lucas vai dizer, não, muitos fizeram a pesquisa, empreenderam fazer a narrativa dos fatos, né? E aí eu fiz isso também, Teófilo, né? E narrei para você aqui, né? Fiz a pesquisa, cataloguei todos os dados e agora eu estou expondo para você, né? Então é o material de um pesquisador. João não. João é revelação pura. Coisa linda. Aí vai para Apocalipse, é o livro do achismo, né? Eu acho, a gente, né? E agora onde é que ele estava? Na ilha de Patmos, condenado ao exílio, e Deus se manifesta para João e um sobrevivente, né? Assim, sim, porque os outros foram martirizados, mas ele mesmo assim foi confinado lá e escreve o livro do Apocalipse. Então Deus usa ele, assim, essas coisas, muitas coisas aconteceram na minha vida que eu ser diretor de missões era o improvável. Era improvável ser diretor de missões. Aí a pessoa fica assim de fora, mas calma, vem lá de fora, tal, mas não conhece a história da pessoa, né? Então teve um ano que o pastor Jaziel, no meio do culto, assim, um templo lá da Ilha do Governador, templo assim, quase do tamanho do templo central, e ele: eis que a obra missionária vos espera. E os anos administrando. Eu não fiz missões indo, mas eu fiz administrando e sou apaixonado por missões. É uma área que eu sou apaixonado. Agora eu diria uma coisa também interessante aí que a sua trajetória nos lembra, porque quando a gente olha para alguns personagens da nossa Assembleia de Deus, a gente vê muita gente que saiu daqui que eu digo do Nordeste ou do Rio Grande do Norte, né? E foi para lá, para o Sul, foi para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para aquela região mais da metrópole, da megalópole, né? E se projetaram, ou seja, Deus pegou muitas pessoas, que é o que a gente chama dos improváveis, né? E o senhor é um desses improváveis. Não estou nesse nível não, porque veja só, eu acho lindo uma tal de classe 7. Ela é muito falada, essa classe 7. Pastor Elinaldo Renovato não era dessa classe 7. O Severino Pedro, que existia, um grande pregador. Sim. Pastor Antônio Gilberto, olha as figuras, eu estou longe desse patamar aí. Então, pastor Apolônio, irmão do pastor Antônio Gilberto também.
Então, escrevia na Seara, grandes teólogos, os maiores teólogos, assim, de boas expressões. Agora já, né, a população cresceu, mas antigamente era daqui do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte era muito prestigiado por isso, né? Aí tem uma frase que a gente escuta de vez em quando está se falando sobre chamada para o ministério, chamada para fazer missões, para isso, para aquilo, para fazer a obra. E a gente escuta muito essa frase, que diz assim, que Deus, ele não chama os capacitados, mas ele capacita os chamados, né? A primeira vez que eu ouvi essa frase, foi, sabe quem que falou? O senhor. Foi? Um negócio que eu não me lembro. Eu não... O senhor não disse que não se lembrava? Fui eu? Para mim foi. Eu não gosto de usar muito essa expressão, não. Não tenho muito hábito de... Mas usou, né? O senhor estava dando uma aula falando sobre chamada ministerial, alguma coisa do tipo, e aí comentou. O senhor não disse que teve uma pregadora recente que foi pregar e disse um bocado de coisa que aprendeu com o senhor? Juan Carla, esposa do pastor Rodrigo, do DEPEN. São muitos fatos que acontecem, muitos programas que eu fiz, né? Apresentava programas do setor e muitos milagres acontecem nas orações que a gente faz. E isso eu digo para honra e glória do nome do Senhor, que a gente não pode se exaltar em nada que perde. Mas aquelas orações que o pastor sempre me coloca, ela tem os seus efeitos. Às vezes, quando chega um senhor tal. Então, assim, tudo que eu estou falando aqui não tem mérito, eu não tenho mérito nenhum, e até porque eu não sou aqui um estudioso tal. Tudo que aconteceu na minha vida. Agora, quando alguém estiver na prova assim, não murmure, não. Por exemplo, eu era dessa organização militar e para fazer viagens que desse algum recurso, eu não ia. Porque eu não era visto, tal. Mas não esquenta, não. Você não é servo de Deus? Aí Deus preparou o DEPEN e disse, você vai ser agora meu embaixador, 3 vezes à Venezuela, Equador, 2 vezes ao Paraguai, já fui no Uruguai, as capitais do Nordeste, mas como meu embaixador. Então você não vai com um capacete na cabeça, nem com uma pistola de lado, você vai bonitinho, você é meu embaixador. Então, não devemos reclamar quando as circunstâncias parecerem adversas, né? Contrárias ao nosso querer. Vai glorificando, vai dando glória a Deus. E eu tenho crescido muito nisso, em maturidade. Pode ver que eu tenho há 31 anos na nossa Assembleia, eu não estou querendo dizer que sou bom, não, mas eu tento, né? Eu nunca saí da minha igreja. A minha igreja, eu sou dela e morrerei nela. Muito bem, pastor. Agora, para a gente fazer... Já estamos caminhando, né, para nossa conclusão, mas, pastor Lemuel, o senhor tem esse tempo já todo na caminhada cristã e na liderança, porque foi cedo para o pastorado, teve a experiência no Rio de Janeiro, teve a experiência aqui em Natal, e hoje a gente tem uma nova geração de obreiros, de pessoas que estão despontando na liderança, e é comum, a partir das redes sociais, a gente perceber certas mudanças, né? Certas inovações. Tem até um pensador brasileiro que ele tem uma frase interessante, ele diz assim que quando a gente começa a comparar a geração de hoje com a geração de antes, é um sinal que nós estamos velhos. Mas o fato é que há uma mudança. A gente percebe isso, né? Algumas coisas são naturais, tem a ver com a questão tecnológica mesmo e tal, mas outras tocam em questões sensíveis, que tem a ver
mas com a questão moral e não simplesmente de costume e tal. Então, diante de todo este cenário, eu queria que o senhor trouxesse uma palavra, agora direcionada para esta nova geração de obreiros, para a igreja de hoje, né? O senhor pode falar diretamente nessa câmera aqui e fique à vontade. Ao seu auditório, né? Eu vou aproveitar, professor e professora, o que eu instruo os meus filhos e netos. E eu vou dizer como eu dou instrução a eles, oriento eles, e certamente vai servir para esses obreiros que estão começando, que já estão exercendo a função. Veja só, a primeira coisa que a gente tem que fazer na obra do Senhor é ser obediente aos nossos superiores. Né? Olha, não tem governo ruim, não tem governo satânico que não tenha sido assim constituído por Deus, quer seja por assim como bênção ou como maldição. Ele pega Ciro, ele pega Nabucodonosor, porque essas pessoas têm que ser instrumento corretivo para a igreja, para a nação, para o povo. Então, toda autoridade, está lá Pedro recomendando, ela requer a nossa obediência. É claro que dentro dos seus limites. Se for para adorar a estátua, não se vai fazer isso. Então, obediência. Eu digo aos meus filhos, quando vocês chegarem na igreja, já obedeçam ao encarregado do estacionamento, porque aquele encarregado do estacionamento, ele representa o pastor. A minha recomendação agora é o seguinte, quando eu converso com esses jovens, como é que eu obedeço no meu emprego? Como é que eu me sacrifico no meu emprego? Chego mais cedo, saio mais tarde, eu não posso reclamar, eu tenho que respeitar o gerente, o diretor e tal. E na igreja eu fico falando do pastor, fico falando do líder do coral, ou seja, de quem for. Então, eu instruo meus filhos, não murmure. Então, tem uma que diz assim, pai, eu estou sofrendo com fulano. Eu digo, não, isso não é sofrimento. Essa pessoa é um instrumento de Deus para a formação do teu caráter cristão. Porque um dia, numa das minhas funções, eu não vou dizer, alguém chegou e disse, o senhor tem 4 inimigos. Ele falou de manhã, fulano, cicrano, tal. Isso já vem dentro do carro, malhando o senhor para o pastor. E eu fiquei angustiado, meu Deus, que é coisa ruim, sabe que tem inimigos. Aí, quando foi de noite, deram a oportunidade a uma cantora, ela disse assim, cumprimento com a paz do Senhor, e antes de cantar o menino, eu quero dizer, não chame os seus inimigos de inimigos. Eles são instrumentos de Deus para a formação do teu caráter cristão. Deus falou, está falado. Então, minha filha, isso é bênção. Todos nós que nos envolvemos, até mesmo sem se envolver, nós somos, assim, perseguidos, invejados e tal, mas faz parte. Então, obedecer à hierarquia da igreja, respeitar os mais velhos. Porque eu sinto, professor Cláudio e irmã Caritana, que foram tirando essas coisas assim, que não há mais respeito pelos idosos, né? A gente vê certos obreiros novos, assim, ele passa até com um ar de importância, e eu fico olhando assim e digo, coitado. Então, eu ensino a minha prole, toda a minha prole, sejam obedientes. Porque o pastor é assim, eu digo, e me mostre na Bíblia quem foi o homem certo. Não tem, só foi Jesus. E como é que você quer que o seu pastor seja padrão? Não existe. Cada um tem suas falhas. O que é que você tem que fazer quando um pastor, assim, tem uma falha, assim, uma coisa que você está achando, isso que você está dizendo dele? Então, e você, se fosse o pastor? E você tem as qualificações para ser o pastor no lugar dele? Porque Deus não te colocou lá. Então, você tem que orar pelo pastor, aceitar o pastor. Então, na minha experiência aqui de 31 anos, eu passei um período sendo crente cego. Cego? Cego. Lemuel,
Você é capaz de obedecer ao pastor? Eu digo, é melhor entrar cego no céu do que ir vendo para o inferno. Depois, houve alguma coisa que eu me mudei para crente jumento com viseira, vendo só para frente. E aí fui. Aí quando foi uns 3 anos atrás, eu vi uma mensagem, aí o Espírito Santo disse, é feio, jumento, mude, você vai ser crente escravo. Eita, escravo não tem direito a nada, Cláudio. Aí eu vi um pastor exaltado assim, eu disse, calma, olha, eu sou crente escravo. Escravo não tem direito. Paulo disse, servo significa escravo. Escravo não tem direito a nada, de reclamar nada que é escravo. Depois que eu fustiguei bastante ele, eu fui e disse, agora Lemuel é escravo de quem? De Jesus. Quando Jesus quer, pega esse escravo e coloca como diretor do DEPEN, vai viajar, você vai viver entre as autoridades. Eu estava com esses pastores grandões aí durante 8 anos. No meio dos... Então Deus faz assim. Então eu ensino a eles isso, ser obediente, graças a Deus. Rapaz, é bom reunião com os nossos filhos, porque estão crescendo nesse clima. Eu oro, oro para os meus netos que estão indo para a faculdade, sabe como é que é uma faculdade? Eu oro e constituo eles, vocês vão ser missionários lá dentro. De exemplo. E graças a Deus, todos eles estão sobrevivendo, né? E é assim. Então, a minha orientação é obediência, é não murmurar, sim senhor, não senhor, tá certo, e a bênção de Deus fez comigo. Eu já cheguei a levar gritos de autoridades espirituais. Eu que não aceitava isso no quartel, tá? Eu tinha uma postura, tá? Mas na igreja eu baixei, aí Deus disse, eu vou fazer o seguinte, já que tu ficaste assim, né, não te exaltaste, tal, uma família bem bonita, debaixo do sangue de Jesus, a minha prole é bonita, é abençoada, graças a Deus. Muito bem, eu achei muito interessante esse conselho que o senhor trouxe, enfatizando esse aspecto da obediência e esse insight que o senhor trouxe aí nesse exemplo da pessoa que estiver lá no estacionamento, né? Obedeça. A partir dali. E eu lembrei de uma frase também um escritor, Walt Whitman, ele escreveu um livro intitulado Autoridade Espiritual. E ele traz esse princípio dizendo que no lugar que você chegar, no ambiente em que você chegar, a primeira pergunta que você deve fazer é: debaixo de qual autoridade eu estou? Para não correr o risco de infringir essa autoridade. Porque se você fizer isso, você estará atacando diretamente a autoridade de Deus. E aí o senhor foi exatamente no X da questão, né? Eu tive uma experiência, eu fui representar o pastor Santana lá em Turitama, a morte do pastor Francisco Estevão, esqueci o sobrenome. E eu fui representar, quando chegou lá, o pastor Ailton José me colocou ao lado dele. Meu amigo, eu, um pobre coitado, eu fiquei agoniado. Pastor, pensando no vice-presidente dele... Quando eu insisti pela segunda vez, ele disse, você é Raimundo João de Santana. Eu aprendi uma coisa, no dia que eu tiver exercendo uma função e o pastor, a autoridade, mandar um representante, ele pode ser os serviços gerais, assim, com todo respeito, assim, pode ser o mais humilde, ele vai se sentar no lugar de honra dele. Eu aprendi isso, e isso é muito importante. É uma matéria que deveria ser dada na escola dominical, se eu tivesse influência, sobre a autoridade espiritual, sobre o exército inimigo da igreja. Que nós somos o 4º exército de Deus, a igreja. E como é que eu sou do 4º exército e eu quero passar na frente do pastor? Eu quero dizer isso. Isso é uma pobreza, uma falta de maturidade que só leva a pessoa ao prejuízo. Então, eu digo à minha prole, se você exerce função, o Júnior é co-pastor e você não pode obedecer, não dá para obedecer ao regimento interno da nossa igreja, ao estatuto, ao pastor, entregue o cargo, fique só como membro. Então, a minha recomendação é essa, porque desobedecer à autoridade espiritual traz prejuízos.
tremendos. Então eu tenho toda uma história de quem se levantou contra a atividade espiritual. Muitos estão debaixo do chão. Eu conheci no Rio de Janeiro Xuxa, né, uma tal de Xuxa, e eu não vou dizer nem a outra coisa. Ela vivia na rua porque ela desobedeceu o pastor. Eu conheci gente que morreu porque fez a abaixo-assinada contra o pastor. Então esse princípio de submissão e autoridade é um assunto importantíssimo e muitos obreiros não prosperam no seu ministério porque é dada uma recomendação daqui de cima e eu acho que porque estou aqui, devo desobedecer. Porque eu estou aqui. Não, tem que obedecer. Muito bem. Bom, pastor Lemuel, quero lhe agradecer pela sua participação conosco e vou fazer isso como a gente faz sempre, passando para as suas mãos uma lembrança, um presente que o senhor e a sua esposa vão cuidar. Troféu. Tá bom? É um presente inteligente, rapaz. Mulher vai se apaixonar, né? Pronto. Gosta de... Quando o senhor estiver cuidando, e elas vão estar lembrando desse momento nosso. Tá bom? Muito obrigado. Eu espero que tenha sido proveitoso e que os nossos telespectadores possam crescer em maturidade cristã e possam, de alguma maneira, ser abençoados através desse podcast. Amém. Então, que Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.